E o uso das ferramentas de comunicação pela internet, como o WhatsApp, por exemplo, já faz parte do dia a dia da população. E no universo corporativo, o aplicativo entrou de vez, mas mesmo assim há limites. E atenção, já existem ações trabalhistas movidas pelos excessos cometidos. Ligações e e-mail eram as principais formas de comunicação no universo empresarial. Mas aí o celular se transformou em uma ferramenta além da telefonia. Este poderoso instrumento que não sai das nossas mãos é utilizado o tempo todo para enviar as mensagens escritas ou por áudios, fotos e até documentos importantes pelo WhatsApp. Ficou claro, é inseparável ou extremamente importante na rotina de trabalho. Este consultor de RH, por exemplo, já chega ao escritório de olho nas mensagens, no corredor mesmo. E aí começa um longo processo de comunicação. E ele implantou o WhatsApp na dinâmica do trabalho na empresa e estabeleceu regras. Seria a utilização do WhatsApp dentro do horário do expediente, não pode passar informações confidenciais, né, para outras pessoas, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de e-mails, e também zelar pelo bom relacionamento com o nosso cliente por meio dessas redes sociais e do WhatsApp. As regras seriam quase sempre seguidas pelas funcionárias do Danilo, entre elas a Tainá. Por causa do trabalho, ela tem 5 grupos no Whats e considera um mecanismo importante no trabalho. No meio que nós estamos, do RH, que nós fazemos recrutamento e seleção, é uma ferramenta que nos ajuda muito. Na questão de divulgação de vaga, agendamento de entrevista, né? Quando nós não conseguimos contato diretamente por ligação com os candidatos, nós gostamos também de estar agendando essa entrevista pelo WhatsApp. Mas será que ela dá uma escapadinha e foge às regras impostas pela empresa? Como evitar, por exemplo, assuntos particulares ou de entretenimento ou mesmo ideologias partidárias? Depende dos grupos. Os grupos que nós participamos têm regras, né? São os empresariais e geralmente nesses grupos não pode estar divulgando ou postando coisas fora da área de trabalho. Mas e os outros, Tainá, acabam desrespeitando algumas regras? Às vezes tem algumas pessoas que dão uma escapadinha, né? Envia, mas logo já pede desculpa, já apaga. Eu acredito que seja um deslize de leve. Só um minutinho que eu estou terminando uma mensagem aqui. Quem nunca, né, disse para alguém esperar, porque você precisava concluir uma conversa pelo WhatsApp. Isso acontece até mesmo no universo corporativo, mas muita atenção, embora não exista uma lei específica desse universo digital, já existem ações trabalhistas. É isto mesmo, é que muitos funcionários estariam denunciando empresas por estarem trabalhando com hora extra após o horário comercial e não estariam recebendo. E também já tem ações em relação aos assédios moral e sexual. Existem muitos casos assim de assédio moral, assédio sexual, mensagens que são enviadas tanto pelo empregador como pelo próprio empregado, né? Fora do horário de trabalho, mensagens inadequadas. Então, assim, a empresa deve regulamentar e deixar assim, no contrato de trabalho, no regimento interno, no próprio grupo de WhatsApp, tem o administrador que deve sempre estar assim, deixando claro quais são as regras, né, do bom senso, né, para regulamentar o que deve e o que não deve ser falado nos grupos, né? Se a sua empresa não definiu regras para se proteger, vale algumas, pois se houver ações trabalhistas, elas não recaem sobre o gestor do departamento, por exemplo, que gerencia o WhatsApp, mas sim contra a empresa. Então, não fale no grupo que você não diria pessoalmente. Use o grupo apenas para falar com todos. Se o assunto só envolve uma ou duas pessoas, então fale diretamente com elas. Geralmente, mensagens de voz geram mais confusão e dúvidas do que as escritas, então opte pelas escritas. Assuntos urgentes devem ser tratados através de ligação telefônica. Evite os emojis em mensagens empresariais, pois passam a impressão de falta de profissionalismo e infantilizam a comunicação. E jamais demita, ofenda ou chame a atenção de um funcionário pelo WhatsApp. E falando em demissão por WhatsApp, o Danilo demitiu uma colaboradora, não pelo WhatsApp, mas por causa dele. Nós já tivemos casos de colaboradores
que teve que ser desligados pelo vício da utilização do WhatsApp. Mesmo ele tendo o celular corporativo, ele deixava de lado o celular corporativo para utilizar o celular pessoal e poder conversar com seus familiares, esquecendo de fazer as suas atividades. E de outro lado, as empresas precisam respeitar os horários de trabalho. Após o expediente, se demandar trabalho com execução dele, é hora extra. O simples fato de você receber uma mensagem, olha, amanhã estaremos aguardando você na reunião, isso não gera hora extra, né? Mas você exigir que o trabalhador ele saia daquele momento que ele está em repouso, descansando, no horário do almoço, férias, né, que acontece muito, ou fora do horário de expediente, aí sim, ele exige esforço dele, ele vai parar, ele vai, de repente, preparar uma pauta de uma reunião, revisar alguma coisa, enviar um outro e-mail. Então, assim, aquelas horas sim caracterizam horas extras. Fora isso, sim, uma simples mensagem não gera nem dano moral, nem hora extra.